Como você vê o livro? Você sabia que a forma como você vê o livro pode atrapalhar o seu filho a gostar de leitura ou a gostar do livro? Bom, eu sou a Edna Barbosa, eu sou neuropsicopedagoga, sou escritora de livros infantis e de assuntos pedagógicos, sou contadora de histórias, idealizadora do CCH, Criando com Histórias. Eu crio conteúdos diários sobre como o mundo da criança de fato é, para você evitar erros enquanto é tempo. Você sabia que existe uma herança cultural que os pais passam para os filhos? Alguns chamam de capital cultural. É tudo aquilo que os pais repassam para os filhos e que servem de base para a criança, então, se relacionar de uma forma melhor com a aprendizagem e que vai determinar o fracasso ou o sucesso da criança na educação. Um exemplo é a forma que você vê o livro, a forma que você vê a escola, a aprendizagem, o acesso a bens culturais que você passa para o seu filho, que você permite ao seu filho ter, como teatro, cinema, museu, ir a musicais, né? A própria internet, qual o acesso que o seu filho tem à internet, como isso é conduzido, se o seu filho vai a feiras de livros, se ele tem livros. Todas essas experiências acumuladas vão compor o capital cultural que os pais deixam como um legado para essa criança. E alguns pais até levam os filhos a vários lugares importantes que fazem parte da nossa cultura, pagam boas escolas, mas travam exatamente na hora de lidar com o livro. Por que será? A primeira atitude dos pais e que pode limitar esse processo na vida da criança de gostar do livro é quando o pai ou a mãe não gostam do livro. Se eu não gosto do livro, como poderei ensinar o meu filho a gostar de ler? É realmente um desafio muito grande, mas você não pode negar que esse é um sonho de todo pai e de toda mãe, que a criança goste de ler. E como então ensinar o filho a fazer aquilo que você não gosta? Pode até parecer redundante, mas o primeiro passo é seja um modelo de leitura para o seu filho. E para isso eu vou dar umas dicas rapidinhas. Como você, o pai, se tornar um modelo, uma referência de leitura e assim ajudar o seu filho a gostar do livro. Primeiro, comece a fazer um trabalho em você mesmo. Para você adquirir o hábito de leitura, escolha um livro e pode ser um livro infantil, pode começar por ele mesmo e depois escolha temas de livros que lhe agradem ou mesmo que alguém lhe recomendou. A leitura é uma atividade do cérebro e dos olhos principalmente, então procure um lugar agradável para ler. Se esforce pelo seu filho e comece lendo o livro para ele. Logo, você estará lendo e ler será um hábito para você também. E esse é o primeiro passo para ajudar o seu filho a gostar do livro. No curso CCH, Criando com Histórias, eu ensino como estimular a leitura na vida da criança, principalmente para pais que dizem que não gostam de ler. A segunda limitação que os pais têm e que atrapalham seus filhos a gostar da leitura ou a gostar do livro é que eles sempre estão falando vai estragar ou vai rasgar o livro. Sim, é lógico, se for papel pode rasgar, isso é natural. Se a criança não tem o hábito de ter livros, ela não vai saber cuidar mesmo, então ensine para a criança. Talvez com você tenha acontecido assim. Quando eu era criança, o livro não era acessível, ficava em altas prateleiras e era muito caro. Então, nós não podíamos pegar o livro, a não ser para pesquisa, para leitura obrigatória, com o objetivo de ter notas na escola. Era assim, e dessa forma nós víamos o livro sem ser acessível esse objeto. E hoje nós trazemos essa mesma mentalidade para a criança, que livro e a leitura é coisa séria e tem um objetivo, ter notas na escola, mas não deve ser assim. A terceira atitude que nós, pais, temos e que limitam os nossos filhos na hora de gostar, de aprender a gostar do livro da leitura, é que nós sempre dizemos: o livro não é brinquedo.
E brinquedo sugere o quê? Diversão, alegria, prazer. Mas o que você não sabe é que o livro tem um conjunto de componentes que trazem para ele um efeito lúdico e que nós adultos muitas vezes não vemos, mas a criança identifica o prazer, a diversão, a aventura, a alegria no livro. O livro só não terá um efeito lúdico se nós não damos esse valor para ele. E quanto mais cedo você apresentar o livro para a criança, maior será esse efeito. As ideias, as fantasias, as aventuras, todas as alegrias por trás do livro têm todo um efeito de diversão e de ludicidade. O livro tem e traz para a criança, através das diversas possibilidades, das cores, dos desenhos, ele desperta a imaginação, a criatividade, e a criança é estimulada a imaginar, a sonhar, a brincar, e a imaginação, ela o quê? Ela puxa a criatividade, e a criança cria novos caminhos e novas situações para suas próprias vivências. É isso que o livro tem e traz para a criança. E alguns pais ainda dizem que o livro não deve ser dado como presente, porque presente tem que ser só brinquedo. Agora que você sabe que o livro tem o mesmo efeito do brinquedo, desde que bem conduzido, desde que seja marcante, e assim a criança vai aprendendo orientado pelos pais e por causa das informações que o próprio livro traz, que fazem com que a criança valorize o livro e guarde melhor do que guarda o brinquedo. E a quarta atitude que os pais têm e que limitam a criança na hora de gostar da leitura e de gostar do livro é quando eles dizem que muito livro ocupa espaço. Tudo ocupa espaço. Os pais é que dão a noção de organização para a criança através das brincadeiras, dos espaços da organização da casa, dos limites. Então, coloque uma prateleira num lugar acessível da casa, em que a criança consiga pegar o livro quando ela quer, ou crie uma biblioteca no próprio quarto da criança, que faça parte da decoração. Uma dica bacana é você construir essa biblioteca, essa prateleira junto com a criança, seja de madeira, de caixote, de papelão. Existem várias dicas de biblioteca para o quarto da criança na internet, então não adie. Faça logo, mas não tire da criança o prazer e o direito de ter os seus próprios livros. Já que eu falei de biblioteca, quando montar uma biblioteca para criança? Antes ainda dela nascer, existem muitos mitos sobre a criança no útero. Um deles é que a criança está isolada de tudo, não percebe nada ainda. Na verdade, a criança percebe tudo o que acontece na sua volta e capta, ou melhor, ela absorve o estado de ânimo da mãe. A criança percebe o estresse, a agitação da mãe, o medo. Então, tire um momento para levar essa doçura e calma ao coração da criança, cantando ou contando uma história para o bebê ainda no útero. Quando a criança está no útero, além da música, que é um recurso muito importante, existe a prosódia. Alguns costumam chamar de maternês ou paternês, que é uma voz embalada, doce, que o papai ou a mamãe usam com a criança. A criança sente os efeitos da voz da mãe e do pai e passa a reconhecer essa voz. Quanto mais cedo você contar ou ler a história para a criança, para o bebê, melhor será para esse reconhecimento e para a criança se acalmar. O contrário também acontece. E aqui uma ótima oportunidade para começar. Quanto mais cedo montar a biblioteca, será melhor. E esses livros depois, quando a criança nascer, à medida em que for crescendo, esses livros serão lidos novamente. E a criança saberá que na biblioteca dela ou na prateleira de livros existem livros que eram lidos para ela antes ainda de nascer, e isso é uma memória afetiva importante para desenvolver o prazer pelo livro, pela leitura, pela história, e com certeza o valor e o cuidado que a criança dará a esse livro
será muito importante. Então é isso aí, é essa dica que eu quero deixar para você. E se você gostou, curte aqui embaixo, se inscreve no meu canal e compartilha para que outras pessoas também curtam, se inscrevam e eu possa continuar postando aqui assuntos assim tão interessantes. Um beijo para você e até a próxima.